Olá, amigos. Ainda dentro do tema de reencarnação baseada em evidências, o programa de hoje nós reservamos não só para homenagear, mas para estudar o professor Amendranath Banerjee, indiano, da cidade de Jaipur, da Universidade de Rajasthan, que foi um grande pesquisador da memória extracerebral, termo que ele cunhou para definir as crianças entre 2, 3, 4, 5 anos que lembravam espontaneamente de vivências anteriores. E com tantos detalhes que ele, com a equipe dele da universidade, com todo um protocolo científico, iam às casas das pessoas, faziam todo o levantamento para ver se aquilo era uma ilusão ou se eram fatos recordados por uma criança. E assim ele estudou mais de 3.000 casos de crianças, não só na Índia. Ele montou também um departamento dele, da própria universidade, nos Estados Unidos. Tanto que o caso que nós vamos apresentar aqui hoje no Reflexões ocorreu nos Estados Unidos. É um caso que foi estudado por sua equipe, o professor Banerjee. É um caso que narra a história de uma menininha chamada Romy. A menininha estava viajando no banco de trás do carro dos pais e eles estavam indo para a cidade onde eles vivem. O nome da cidade é uma cidade diferente, é Des Moines, nos Estados Unidos, em Iowa. E eles estavam umas 200 milhas de distância, passavam por uma cidade chamada Charlie City. E o pai passou a placa, ele comentou com a mãe e falou: olha, estamos passando aqui a entrada de Charlie City. E abriu naquela criança uma recordação. E ela começou a falar: Charlie City, foi aqui que eu morri. E ela começou a recordar-se da última existência. Ela falou: eu era mecânico de motos. Olha a lembrança da menininha. Meu nome era Joey Wilke. Eu era casado, os pais ficaram apavorados. A menininha não parava de falar. Eu era casado, tinha 2 filhas. 2 filhos, e quando aquele ônibus interceptou nossa moto, eu e minha esposa morremos ali. Nossa, minha mãe deve... E essa era uma criança de 3 anos e meio, gente, falando. Ela falou: minha mãe deve estar nervosa que eu não voltei mais para casa. Imagine, a criança com a lembrança daquele adulto, preocupado com a mãe daquela vida, porque ele não voltou mais para casa. E como os fatos não pararam mais, cada vez surgiam mais detalhes, esse casal, através de amigos, descobriu esse departamento do professor Banerjee nos Estados Unidos, que foi investigar o fato, e o próprio professor Banerjee coordenou esse fato, que foi acompanhado por brasileiros, inclusive os criadores do Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica no Brasil, Hernando Guimarães Andrade, e o engenheiro Ney Prieto Pérez. Então eles acompanharam esse caso, pelo menos o começo do caso, porque depois o professor Banerjee desencarnou em 1985, muito precoce, antes dos 60 anos. Mas a pesquisa ela é legítima, porque são detalhes. Quando a criança tem vida estudantil, eles vão à escola, pedem para a professora misturar fotos de alunos de 1 ano com de aluno que era da classe da criança, para a criança reconhecer os que eram da sua classe. É muito sério isso, muito profundo. Então, quando já tinha todo o estudo levantado, daí vem o confronto. O confronto é pegar a equipe, a família, a criança e ir ao lugar, ver se existe. Então a criança tinha dado a seguinte informação: a casa dos meus pais não tem entrada, tem que entrar pelos fundos. Tem até uma placa escrita: entra pelos fundos. E minha mãe está nervosa, que eu não voltei mais. Vou ter que levar flores azuis para ela, que a única coisa que acalma minha mãe são flores azuis. Então eles pararam, compraram as flores azuis, deixaram no colo da menininha na van, e o professor Banerjee foi adiante. A casa tem a foto, vocês podem pesquisar desse testemunho. Inclusive esse testemunho, descobri que está numa entrevista feita por aquele jornalista Goulart de Andrade. Desencarnou há poucos anos, com 85, 86 anos de idade. Ele tinha um programa chamado Comando da Madrugada, que era muito interessante. E ele entrevista o engenheiro Ney Prieto Pérez, que narra essa história e mostra as fotos. Mostra a foto dessa casa, mostra a foto da menina, da Romy, mostra a foto do encontro da Romy com a mãe do Joey.
que dizia ser ela mesma. Então, quando eles chegam à casa, então, a primeira surpresa é que a casa não tinha entrada pela frente, tinha a placa ainda escrito da entrada pelos fundos. Aí o professor Banerjee vai à frente, bate palma, até explicar para mim o que estava acontecendo, que a 200 milhas dali havia uma criança que recordava de que havia vivido ali, se chamava Joey Wilk, que era casar. A mãe não sabe do que se trata, não entende, ainda mais que nos Estados Unidos a maioria das famílias são protestantes. Mas foi ouvindo aquela história, foi se interessando nisso. A Rome não aguentou ficar na van, ela entra com aquelas flores azuis. Mamãe, desculpe por ter atrasado, por não ter voltado para casa, né? Quando a mãe olha para aquela criança, dizem aqueles que estavam presentes, a mãe diz: eu não sei o que está acontecendo aqui, mas é meu filho que está olhando para mim. Eu não conheço essa criança, mas o olhar do meu filho eu conheço. E abraçou, eles se beijam, ela recebe as flores azuis que ela sempre recebia do filho quando ele vinha se desculpar de algo. E ali eles concluem, então, mais um estudo de mais uma criança, e mais de 3.000, que espontaneamente recordavam que já haviam vivido antes. E que com isso corrobora com todas as pesquisas de que a reencarnação é um fato, é uma lei natural, e não simplesmente uma crença. Tem que sair do sistema de crença e entrar para o sistema das leis naturais, como pretendemos daqui a alguns programas, talvez no próximo, abordar o tema milagres. Milagres entrar no sistema de crença até que passa para o sistema de leis naturais, que é o que o Espiritismo faz. Ele vai apresentar os milagres, já estou aqui fazendo uma prévia de um próximo programa, como um sistema de leis naturais. Então, há milagres? Não. Há leis naturais desconhecidas da ciência atual. Mas então a reencarnação é uma lei natural a que Jesus se reportava. Em 2 vezes ele fala que Elias havia voltado, era João Batista, descendo de Monte Tabor. E outra vez, num outro momento, onde ele diz: esse é Elias, falando de João. Então é o Espírito que está no outro corpo, recebeu um outro nome, nasceu num outro vento, mas é o mesmo Espírito, dando continuidade sucessiva. A reencarnação é um fato. E é importante que nós, que tenhamos a curiosidade sobre o assunto, busquemos estudar as pesquisas científicas para fundamentarmos a nossa convicção. Mas, acima de tudo, nós, os espíritas, falemos mais da reencarnação. A gente que assiste muita palestra, a gente que participa de muitos encontros, de muitos congressos, a gente ouve muito falar da doutrina, mas a reencarnação, ela parece que fica um pouco em segundo plano hoje, e não pode. O Espírito da Verdade, o Consolador Prometido, diz para os espíritas: ide e pregai. Aí ele usa a palavra dogma, o dogma da reencarnação. Porque é a chave para o entendimento de todos os nossos problemas. Do porquê que estamos no mundo de sofrimentos, do porquê que nós estamos evoluindo, do porquê que é preciso renascer de novo para evoluir. Então a reencarnação é a chave que faltava. Então fica aqui hoje essa nossa reflexão. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.